Como descobrir a profissão ideal? Uma técnica simples que eu vou passar nesse vídeo vai ajudar vocês a, pelo menos, entender como identificar algo que poderia ser considerado como uma profissão ideal. Vamos partir da ideia que uma profissão ideal ela precisa ter três coisas. E essas três coisas são paixão, talento e renda. Porque pensa o seguinte, se nesse momento que você estiver vendo esse vídeo, talvez você já esteja empregado, porém você está descontente com o seu trabalho atual. O que te faz descontente com o seu trabalho atual? É o quanto você ganha nele? Ou talvez você já ganha bem nesse trabalho, mas você não tem prazer, é um trabalho que te toma muito tempo, que te toma muita energia, que te causa muito estresse. Então o que acontece? Esse trabalho, dessas três coisas que você precisa ter, paixão, talento e renda, provavelmente esse trabalho só te fornece renda. As outras duas questões, paixão e talento, talvez não esteja envolvido. Ou talvez esteja. A grande maioria dos trabalhos é da seguinte forma. A grande maioria das pessoas, elas trabalham da seguinte forma. Ou por renda, simplesmente por renda, então a pessoa se submete a qualquer tipo de trabalho por uma questão de sobrevivência, então ela aceita realizar esses trabalhos por questão de sobrevivência, então ela faz isso somente para ganhar dinheiro, então por renda, independente do qual tipo de trabalho seja. Ou quando a pessoa tem o talento mais a renda, então ela tem facilidade. O que seria o talento? Ela tem facilidade para fazer algo, ela tem uma predisposição para fazer algo, e ela consegue ganhar dinheiro com aquilo. Porém, ela não tem a paixão. O que seria a paixão? A paixão é o gosto, o prazer por estar fazendo aquilo. Talvez ela tenha paixão em outras coisas. Também a gente pode inverter a forma como perceber essas questões. Então pensa da seguinte forma: e se eu tiver somente a paixão? Né? E tem uma frase que eu vi certa vez que é o quê? Paixão que não dá dinheiro é hobby. E isso fala muito diretamente, porque se você tem algo que você tem uma paixão, você gosta de fazer, mas não te dá dinheiro, aquilo ali simplesmente é só um hobby. Você está fazendo aquilo ali nos seus momentos livres. Aí você tem que partir de um seguinte: isso que eu gosto de fazer, isso que eu tenho paixão em fazer, ele tem uma possibilidade de ganhar dinheiro? Eu sou bom nisso que eu faço? Porque a partir desse ponto fica mais fácil de você identificar aquilo que você poderia estar fazendo como profissão. É muito difícil hoje em dia a gente pensar, não digo talvez para as gerações mais novas, mas para as gerações mais velhas, pensar na questão de um trabalho que eu tenha prazer em fazer. Então, as pessoas das gerações anteriores pensam que o trabalho tem que ser trabalho, o importante é trabalhar, independente do que seja, o importante é ganhar dinheiro. E isso vem de uma questão de gerações, né? Eu não vou saber identificar aqui agora ao certo as datas, mas basicamente penso o seguinte: bem no passado lá do Brasil, a gente vai pegar nossos avós e bisavós, qual que era o trabalho deles? Muito deles sobreviviam do que era produzido na fazenda, na roça, no mato. Então era plantação, esses tipos de trabalho, plantação, colheita, vaca, coisas do tipo. O que aconteceu? A sociedade começou a ser industrializada. Então, para os nossos avós e bisavós, começaram a ter uma questão que precisamos ir para a cidade porque a cidade oferece oportunidades que a fazenda não oferece, que a agricultura não oferece. Então, começaram a ir para a cidade a aceitar qualquer tipo de trabalho. Então, é onde você vê, eu lembro muito da minha avó, e talvez, eu acho que era mais minha avó, meus pais nem tanto. Mas minha avó fala a questão seguinte: ele conseguiu um trabalho de carteira registrada. Então, o trabalho de carteira registrada para a geração dos nossos avós era uma grande conquista, certo? Isso eu creio, falando em geração dos nossos avós, pensando ali as pessoas que nasceram, no caso da minha avó, acho que nasceu em 20, 30, meu pai nasceu em 40, né? Meu pai era mais de idade. Mas vamos falar assim, as pessoas dessas gerações mais antigas, as pessoas que nasceram e cresceram, nasceram e teve boa parte da adolescência na fazenda, né? Na roça.
Essas pessoas viam a carteira de trabalho como uma grande conquista. E depois chegam os nossos pais. Os nossos pais já foram uma geração que foi criada já na cidade. Os pais deles saíram das fazendas e vieram para a cidade trabalhar e suaram muito para conquistar uma carteira de trabalho, né? E aí, nossos pais já vêm dessa geração onde conquista essa carteira de trabalho e o que eles notam? A carteira de trabalho não supre todas as necessidades, seja financeiras, seja de tempo, de prazer, né? Então, os nossos pais acabam notando que não adianta somente ter o trabalho registrado, né? Precisa de algo mais. E esse algo mais, o que surge? Aí, quem é da minha geração, nasci em 90. Esse algo mais, o que começa a ser? A faculdade. Então, antes a gente ouvia assim, você precisa arrumar um trabalho registrado. Agora, a minha geração ouviu o seguinte, você precisa fazer uma faculdade. Para ter uma faculdade, você tem um trabalho bom. E quando você passa por essa geração, você vê que todo mundo começa a virar um efeito meio que um efeito manada. Então as pessoas começam a fazer faculdade, terminam a escola e sem muito objetivo, sem muito consciência do que querem fazer, já vão direto para a faculdade, escolhem um curso não baseado no processo de progresso da faculdade em si. Mas então eu via muito amigo meu que não eram bons alunos na época de escola e escolheu fazer engenharia, ou cursos que são muito difíceis e não durou uma semana, um mês na faculdade, porque quando a gente pensa num curso da faculdade, a gente já imagina que ao entrar naquele curso a gente já garantiu uma vaga de emprego, mas quando na verdade é que isso não significa nada, você só está fazendo uma pré-etapa para entrar talvez no mercado de trabalho. E aí você dedica alguns anos. E aí chega a nossa geração, a minha geração, que o finalzinho da minha geração para uma geração mais nova, né? Eu não vou saber as nomenclaturas da geração depois da minha, mas é uma geração que começa a compreender que nem a faculdade também é algo que vai te permitir dar uma profissão, né? Então a gente tinha ir para a cidade, ter um trabalho com carteira ter um trabalho com registrado, CLT. CLT não servia, tem que ter faculdade você faz, mas de repente você tem o subdesemprego, né, que é você estar formado, mas trabalhando com algo que ganha menos e é muito inferior àquilo que você se formou, e aí você chega numa geração que compreende que essas coisas não significa que você vai definir uma profissão realmente que te satisfaça, né? E para que defina uma profissão que realmente te satisfaça, é necessário você ter aquelas três coisas: paixão, talento e renda. Não adianta somente você ter o paixão e o talento. Não adianta você ter só duas dessas três coisas mencionadas. Porque se você tiver só paixão e talento, isso que você tem paixão e talento não te oferta uma renda, não é bem pago para fazer isso, continua na mesma. Então, se isso que você tem o talento e a paixão, mas não tem renda, não é um trabalho, continua sendo como um hobby, algo do tipo. E para que isso seja profissional, para que você encontre esse trabalho, você tem que sempre colocar uma possível ideia de trabalho e encaixar nesses três quesitos. Então você olhar e falar assim, peraí, eu trabalho com edição de fotos, né? Então vamos dizer que eu começasse a falar, eu quero ser cinegrafista, né? Hoje em dia eu só trabalho com edição de fotos. Eu tenho talento para ser cinegrafista? Lembre que o talento, quando a gente fala o talento, a gente pensa em pessoas muito talentosas, mas não é isso. Talento é como se fosse uma pré-configuração que vem de fábrica sua. Então você já nasce com uma facilidade com certas coisas, não é algo específico. Porque às vezes a gente fala o talento, a pessoa é talentosa, e aí dá a sensação de que a pessoa é um gênio, de que a pessoa é algo único. Mas não, o talento é uma facilidade que você tem para fazer determinadas coisas. Às vezes você tem um talento na área da informática. O que isso significa? Se você na frente de um computador, você consegue jogar, você consegue acessar, você consegue fazer inúmeras coisas sem dificuldade nenhuma. Esse é seu talento. Assim como você não tem talento em algum esporte. Então, se te coloca uma bola de futebol no seu pé, você
é péssimo. Assim como tem uma pessoa que tem um talento e não é um Neymar, não é um Pelé, com o futebol. Coloco uma bola para ela, ela sabe o que fazer, porém, se coloca um computador ou qualquer outra coisa que ela não tenha talento, ela não sabe. Então, o talento é isso, é a facilidade que você tem para realizar determinadas coisas. A paixão já é aquilo que te gera entusiasmo. E é muito difícil quando a gente trata da paixão, porque várias coisas a gente tem paixão. A gente tem paixão em assistir filme, tem paixão nas pessoas, tem paixão em jogar videogame, tem paixão em fazer várias coisas. Mas a paixão a gente tem que partir do seguinte, é algo que eu gosto de fazer, né? Então tratando como algo profissional. Essa coisa que eu gosto de fazer tem a possibilidade de eu ganhar dinheiro, né? Um exemplo que eu posso dar que seja muito prático e às vezes a gente vê às vezes dentro da nossa família, no nosso círculo de amigos, né, um exemplo que é mais prático é a comida, né? Então, às vezes você vai almoçar na casa de uma tia sua que trabalha, sei lá, de faxineira, de qualquer coisa do tipo, e ela faz uma comida perfeita. A comida dela é muito boa. E ela faz tanta comida boa, numa velocidade boa, você não fica horas esperando quando você vai almoçar. A comida é caprichada, ela serve todo mundo bem, ela faz vários pratos. O que significa isso? E ela gosta de fazer. Significa que ela tem o talento e que ela tem a paixão. E aí você pensa, certo, ela tem o talento e a paixão. Quando você olha para a situação, você pensa, comida dá dinheiro? Comparado, sei lá, com alguém que faz uma profissão muito específica. Vamos pegar uma profissão que está muito no início agora, que é o tal do eSports, né? Que é a galera que joga profissionalmente. Vamos pegar que o cara é um pro player de PlayStation 1 ou de Super Nintendo. Então ele tem o talento no Super Nintendo, ele tem a paixão em jogar Super Nintendo, mas um pro player em Super Nintendo seria capaz de transformar isso numa profissão? É diferente da sua tia que sabe cozinhar, que ela tem a facilidade para cozinhar, que gosta de cozinhar. Então ela tem a possibilidade de transformar aquilo que é algo do cotidiano dela, aquilo que faz parte de uma coisa que ela nunca pensou em ganhar dinheiro, ela tem possibilidade de transformar aquilo numa profissão. Ela poderia fazer em conjunto, talvez com o trabalho dela, ou estou usando de exemplo o trabalho de diarista, de faxina, com fazer de uma forma, uma renda extra com a questão da culinária, da comida, fazer comida para vender. Então é algo que possibilita uma profissão ideal para essa sua tia. Um exemplo, porque é algo mais palpável, diferente de como eu mencionei. Um pro player de Super Nintendo, entendeu? Esse pro player tem um funil muito mais limitado do que alguém que mexe com comida. Então, assim, resumindo de tudo isso, é ser realista. Então, acho que a forma mais interessante de identificar essa questão da sua profissão, de uma forma simples, esse vídeo aqui não é, apesar de eu ter falado bastante coisa, não é para ser difícil, é para dar uma primeira luz para você que está perdido, tá? Tipo assim, tá, tô cansado desse trabalho, não sei o que fazer, não sei qual profissão seguir. Então acho que é o primeiro passo para você amadurecer uma ideia, né? Começar a semear uma ideia dentro de você mesmo. Então acho que a primeira coisa de tudo é você pegar uma folhinha de papel e escreve paixões. Escreve tudo aquilo que você gosta de fazer, aquilo que te dá prazer, aquilo que você faz e não percebe o tempo passar. Lembrando que não vale, tipo, eu gosto de mexer em rede social. Talvez até vale, né? Eu tô pensando aqui, talvez até vale, porque você poderia ser um influenciador, você poderia produzir conteúdo ao invés de consumir conteúdo nas redes sociais. Então coloca até isso, tipo, as coisas que você gosta de fazer e não percebe o tempo passar. Vamos considerar isso como paixão. Coisas que você gosta de fazer e não percebe o tempo passar. Então você faz uma lista. Dessas coisas, você vai fazer faz uma outra coluna dessas coisas. Quais dessas coisas as pessoas costumam falar que você é bom? Quais dessas coisas as pessoas identificam você? Então, essa tia, né, de exemplo que a gente usou, quando as pessoas vão falar de comida, o que fala? Aquela tia ali não tem quem cozinha igual a ela cozinha muito bem. Então é assim, dessas paixões que você tem, quais que as pessoas costumam te falar, te identificar por essas paixões? Então você já tem duas coisas, você tem aquilo que você gosta de fazer
você tem aquilo que as pessoas te identificam em você, e agora você tem que olhar e fazer uma pesquisa um pouco mais realista e palpável se isso tem possibilidade de ganhar dinheiro, certo? E sem valores, pouco ou muito, porque esse pouco ou muito vai depender de você, não depende do mercado em si, mas depende de você. Então olhar para isso com uma certa realidade. Como eu te falei, tem coisas que realmente não tem como ganhar dinheiro, certo? Tem coisas, não é que não tem, não é impossível, mas é muito difícil. Você tem que ter uma estrutura ou talvez ferramentas que te apoiem para que você realize determinadas profissões. Então, um pro player de Super Nintendo, ele provavelmente vai ter que ter um emprego que já sustente ele para ele continuar se dedicando a isso e talvez vá a vida dele toda para ser reconhecido nisso. Diferente da sua tia, que se ela começar a fazer marmita para vender ou fazer uma comida específica, vamos dizer que ela faça pão, ela começa a fazer pão para vender pelo Instagram, fazer pão para vender de porta em porta ou para o pessoal do lugar que ela trabalha, ela já vai conseguir uma renda logo de cara, entendeu? Então é essa questão da realidade. Sempre lembrar que não existe algo na questão de profissão que seja impossível. Você vai escolher pelo nível de dificuldade, mas aí sempre lembrando que aquilo que você escolher, você faz um comparativo com o quão difícil é a sua realidade atual, certo? Porque às vezes ali as coisas estão muito difíceis e quando você começar a analisar todos esses pontos, vai começar a vir um desânimo, né? Que você vai falar assim, nossa, mas isso aqui é muito difícil, eu vou ter que começar a aprender, eu vou ter que começar a procurar cliente, a oferecer para as pessoas. Não vai ser fácil o caminho de descobrir e seguir uma nova profissão, se você já tem uma profissão definida ou não, vai ser um caminho difícil. Mas quanto difícil tem sido sua realidade atual? Esse é o X da questão. Você analisar e falar, tá, hoje eu trabalho, hoje eu tenho que ficar horas no trânsito, horas no ônibus para chegar no trabalho, meu trabalho é estressante, eu não gosto do que eu faço, eu estou sobrecarregado, mas eu vejo que aquilo que eu gostaria de fazer, aquela profissão que tem a paixão, que tem o talento, que pode me dar uma renda, também é difícil de chegar até ali. Também eu vou ter uma dificuldade para chegar ali. Mas quanto difícil está a minha realidade atual para a realidade que eu quero ter? É você pôr na balança. Porque por mais que seja difícil, alguma coisa você vai ter que fazer para sair dessa realidade. Alguma coisa você vai ter que fazer para mudar isso. Não adianta você esperar que um dia surja, porque se você não tomar essa decisão, as pessoas, né, vão tomar essa decisão por você até que você perca suas escolhas e a sua própria liberdade. E aí você nunca vai conseguir sair desse ponto onde você gostaria de fazer algo que realmente te desse prazer, ao ponto de perder a crença de que possa existir um trabalho desse tipo. Então assim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha te ajudado em alguma coisa. Comente aí se isso faz sentido para você. Se ficou alguma dúvida, eu prometo que eu te respondo. Vocês estão vendo aí, o canal é pequenininho, então é fácil para eu responder qualquer comentário que surge. Então eu posso estar te ajudando com alguma dica, te aconselhando com alguma coisa do tipo. Então comente aí. Não estou aqui para desenvolver um curso nem nada do tipo. Eu trabalho com edição de imagem, eu sou editor de fotos, faço edição profissional e edição que eu chamo de amadora para pessoas normais. Então faço restauração de foto, colagem de foto, faço vários tipos de edição. Se você tiver interesse também em estar conhecendo o meu trabalho de edição, tiver alguma foto que você gostaria de estar restaurando, coisa do tipo, comenta aí também, entre em contato comigo que vai ser um prazer poder te atender com o meu trabalho, tá bom? No mais, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, espero que de alguma forma esse vídeo possa te ajudar em alguma coisa.